Então, vamos lá. Então, a gente estudou o problema do carrinho com líquido em velocidade constante. Nessa velocidade a gente botou no plano, mas pode ser descendo um plano inclinado, né? Quando desce o plano inclinado, aí vocês vão ver que tem um exercício. Aí a única diferença é que você vai ter o carrinho no plano inclinado. Vocês vão botar o sistema de coordenadas assim, né? Escolher o sistema de coordenada é a metade do exercício em mecânica dos fluidos. Não é difícil, nos exemplos que a gente estuda, mas se escolheu errado, pode ficar muito difícil. Então, a gente fez o balanço de força, né? Aí obtivemos aqui uma equação diferencial parcial. Fizemos as isóbaras, né? As curvas de pressão constante. E falta resolver aqui essa equação. Resolver essa equação aqui não é difícil. Veja, você vai... Isso aqui, esse termo aqui é constante, apesar de ser uma equação diferencial parcial, né? É a densidade vezes a aceleração. E aqui a densidade vezes a gravidade também é constante. Então, a gente integra de um P inicial, pode ser pressão atmosférica, um P, né? Isso aqui sai da integral. Vai botar aqui. E o x0, que é o x onde você sabe o P0. Opa. P0 a Z. Professor? Oi? Eu não sei se é meu, mas eu não tô... a tela está compartilhada? Tá. Não estou vendo também, não. Então, deixa eu... É um erro meu aqui. Deveria, pelo menos. Obrigado. Então, beleza. Aqui vai ficar P menos P0. Igual ρ a x, né? A só tem x menos x0 menos ρg z menos z0. Isso aqui é equação de um plano, né? Se eu escrever, sei lá, dessa forma, a x menos x0 mais b y menos y0 igual a c. Aí vocês, obviamente, vão reconhecer que é a equação de um plano e é o plano de pressões iguais, né? Que se você fizer a diferencial, você vai obter justamente isso aqui, na superfície. Beleza? Na superfície, como é que é? P igual a P0, X é igual a X0, aí Z igual a Z0, né? Então, tá certo. Então, vamos lá. Não sei que isso aqui tem placa hidrostática. O que é isso, gente? Isso é de vocês aqui mesmo? Talvez esteja em outro curso aí. Vamos lá. Agora vamos para o segundo. Todo mundo entendeu isso aqui? Entendeu, Natália? Professor, não peguei muito bem, não. Não, mas você entendeu daqui para cá? Daqui eu não estou vendo certo. Hã? Desculpa, não vi.
Você entendeu isso aqui? É que, por exemplo, quando você bota isso aqui, eu não tô vendo isso aqui onde, entendeu? Ah, isso aqui. Entendeu? Tá vendo nada na minha tela? Está complicado aqui a vida. Ixi, caraca. Realmente não ia dar para entender. Tá na tela errada. Desculpa. Eu tava vendo um negócio de descrição, falei, não deve ser isso, ele deve estar querendo mostrar outra coisa. Mano. Que droga, hoje tá mal o negócio, hein? Comecei sem tela, depois compartilhei a tela errada. Realmente ia ficar difícil de entender. Vamos, segunda tentativa. Deixa eu botar a tela de vocês lá para eu poder ver, que aí fica mais fácil para mim. Se eu ver vocês. Deixa eu. Beleza. Então, vamos começar de novo. Então, na última aula, a gente estudou esse problema aqui. Foi do carrinho andando a aceleração constante, lembra? Sim. A gente ferrou o balanço, né? Na verdade, quando a gente faz o balanço hidrostático com o recipiente parado, isso aqui é zero, né? É a única diferença. A gente diz que o somatório das forças é zero, agora o somatório das forças não é zero. O carro está se movendo a velocidade constante. O recipiente. Aí abrimos o gradiente e a gravidade e a aceleração em três componentes, né? A gravidade só tem uma componente na direção z, menos z, na verdade. O A só tem essa componente AX, né? Que é a aceleração nessa direção. E o gradiente a gente abre nas três direções. Aí fizemos aí nossas contas para concluímos que na superfície a pressão... Concluímos não, admitimos que na superfície a pressão é igual a zero, né? Igual a zero não, uniforme, em todos os pontos da superfície do líquido, superfície líquido gás, a pressão é igual à pressão atmosférica, então não há variação de pressão. Aí a gente obteve a equação para a superfície, que é um plano inclinado. E agora a gente quer saber a equação geral. Para a equação geral, a gente volta para essa equação aqui. Essa equação aqui, que relaciona a pressão com as coordenadas do problema, dz e z. Veja, a pressão é sempre, o que importa é a variação de pressão, é o dp em função de alguma coisa. Para resolver isso aqui, a gente precisa saber a pressão em algum ponto. Sabemos que a pressão na superfície. Então, vamos integrar isso aqui, que não é fácil, integrar isso aqui a princípio, da superfície para algum ponto. Aí vamos integrar isso aqui. Por sorte, esse coeficiente é constante, esse coeficiente é constante, e aqui é como se tivesse um coeficiente constante. Então, a integração pode ser realizada separadamente. Não tem que usar nenhuma técnica de equação diferencial parcial. Então, a gente sabe a pressão, que é a pressão atmosférica, na interface, que a gente chamou de x0 e z0. Então, a gente vai integrar da interface a um ponto qualquer, da coordenada x0 da interface a um ponto qualquer, e da coordenada z0 na interface a um ponto qualquer. E foi esse passo aqui. Como os coeficientes são constantes, a integral é trivial, né? É só botar o delta.
Beleza agora? Sim, entendi. Obrigado. Natália, realmente estava difícil de entender da próxima vez. Eu não sei porque isso aqui está errado, minha aula. Alguma coisa aconteceu. Vamos falar de outra coisa agora, né? Hoje. Vamos falar agora do fluido em movimento. O fluido em movimento, a gente estudou o fluido parado e agora a gente vai estudar fluido em movimento. Eu estou preocupado porque minha aula bagunçou aqui, não sei o que aconteceu. Então, vamos falar de cinemática de fluidos. A base da cinemática de fluidos é a mesma da mecânica. Só que o fluido tem dois probleminhas, né? O fluido ele se deforma e o fluido, ele essa descrição que a gente faz da cinemática, né? Se a gente pegar o que a gente fazia? Pegava uma partícula aqui, T igual a zero, ela estava aqui, delta T estava aqui, né? Vou chamar aqui de R0, R. E o vetor velocidade é de R dt, né? Para uma partícula. Isso é inconveniente. E a distância que a partícula andou, chamar de d, vai ser R menos R0. Assim que vocês fizeram no estudo da cinemática de corpos sólidos. É inconveniente essa descrição para fluido, porque a gente precisa guardar R0 e fluido, a gente, a gente estuda fluido, vamos botar aqui uma tubulação, aí a Jasmine sabe mais que eu. Aí você põe um medidor de pressão aqui e você vê o que está acontecendo nesse ponto. Você não pega uma partícula de fluido no escoamento e vai assistindo para onde ela vai. Né? O fluido, você mede propriedades do escoamento em um determinado ponto. Você mede a vazão aqui. Então, o quê? Medidor de vazão, você põe um medidor de pressão. Você está medindo o quê? O campo de velocidade em um ponto. E aqui o campo de pressão, né? É um escalar, vou botar assim, em um ponto, né? Em um ponto não, em uma. Aqui é um ponto que é, mas vamos dizer que é nessa seção. Vamos dizer que a gente consegue medir na seção. Então tem uma diferençazinha, né? Essa diferença ela é muito importante. A mecânica dos fluidos ela usa as duas formas de estudar o problema, né? Usa mais a segunda que eu mostrei do que a primeira. A primeira forma, aí é o que estava lá escrito, é a descrição lagrangiana. Obviamente porque foi feita por Lagrange. Na descrição lagrangiana do campo de velocidade, né, do fluido e da posição, uma partícula de fluido, um elemento do fluido, ou um medidor, melhor dizendo, pode ser também, tem um outro sistema de coordenadas aqui, eu vou até apagar esse aqui. Esse é só referência.
A gente vai acompanhando a partícula de fluido aqui e vai medindo a propriedade aqui nessa partícula. Pressão, temperatura. Posso até deixar aqui, não tem problema nenhum. Um exemplo desse tipo de medidor é um balão meteorológico. O balão meteorológico, você solta o balão sobe, e a cada par, né? Ele pode andar também, a cada par XY, você mede lá a temperatura e a pressão. XY, posso botar XYT, né? Espera aí que eu preciso dar um... Opa! Valeu, Jasmin. Eu vou... Só um minutinho aqui, rapidinho. Então, o que você está fazendo, né, quando você solta um balão meteorológico? Na verdade, o balão meteorológico ele é um sensor lagrangiano, que a gente chama, que é um sensor que estuda o escoamento da atmosfera andando com a atmosfera. Diferente de quando você está no laboratório e você está estudando escoamento, que você tem um medidor fixo e o escoamento passando. Por exemplo, aquela biruta de aeroporto é um medidor fixo e que está medindo o quê? A direção do vento e uma medida qualitativa da velocidade, né? Por quanto a biruta está levantada. Então, o medidor, o sensor lagrangiano, esse é um sensor lagrangiano, ele anda com escoamento, e mede o que foi de interesse, né? Pode ser, ele pode, através da trajetória dele, ele dá uma medida do próprio escoamento, né? Que é a trajetória do próprio escoamento e da velocidade do escoamento. Então, é a trajetória do próprio escoamento e mede a velocidade do escoamento também, né? E também mede, por exemplo, temperatura e pressão em cada ponto. Aí aproveito para mostrar aqui para vocês uma forma de medida de visualização do escoamento. De escoamentos, né? É justamente você seguir uma partícula no escoamento. E a linha que essa partícula faz é chamada linha de trajetória. Uma forma de visualização de escoamento é a linha de trajetória. É a linha de trajetória, que é o caminho
por exemplo, que uma partícula lagrangiana faz no escoamento de um sensor ou uma partícula. A gente chama partícula, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho uns filmezinhos aqui sobre isso, né? Eu não sei onde é que eu coloquei eles. Ver se eu acho aqui na verdade, a aula tomou aqui um outro caminho. Tá acordado aí, Natália, ainda? Today, you and I are going to get into divergence and Tô current. aqui, professor. Tá passando um filme aí. To make sure we're all on the same page, let's begin by talking about vector fields. Essentially, a vector field is what you... Não tá no filme, não. Tá Exato. nas suas páginas. Tipo, agora tá no negócio de pesquisa. Agora voltou pro YouTube. Que se eu acho as partículas. É tanto filme aqui que eu. Eu não sei se eu tenho esse. Que droga. Vocês lembram o nome daquele filme? Que. Hunters, caçadores de. Não vou. Não vou achar. Throwing. Deixa eu ver se eu acho aqui só isso. Tem um filme, né, que são os caçadores de tempestade, né? Eles entram na tempestade e jogam, lançam vários sensores, né, dentro do olho do furacão. Ai, que droga, não lembrei que eu tinha esse filme, eu lembrei agora, no meio da aula. Mas depois eu passo para vocês. Eu acho que Hurricane. Esse filme aqui que é chato pra cacete. E aqui no meu histórico. Bom, não vou achar. Depois eu mando para vocês. Não sei onde é que eu pus isso. Veja,
Aí tem essa descrição lagrangiana, que é essa descrição de você andar com o escoamento. Está claro, Natália? Que o Lagrange, a descrição lagrangiana, ela anda com o escoamento? Sim, entendi. Entendeu? E tem, obviamente, a descrição que vem depois, que é a descrição lagrangiana é a mesma coisa veja, do sólido, né? Você tem um campo de velocidade no escoamento. Por exemplo, aqui é a atmosfera, né? Estou olhando a janela aqui de minha casa, tem um vento. Para saber para onde o vento está indo, eu posso soltar um monte de poeira e ficar assistindo as partículas de poeira se movendo. Essa é que é chamada descrição lagrangiana do escoamento. A outra descrição é a descrição euleriana, que eu falei com vocês. Euleriana, aí chama também coordenadas de laboratório. A descrição euleriana, em vez de eu jogar a poeira para saber de onde o vento está indo, eu ponho a biruta, igual faz no aeroporto. Aí essa biruta vai me dizer que o vento, a uma altura fixa x, uma posição fixa YZ qualquer, né, onde estiver fincado no chão, ou melhor, a altura Z, uma posição no chão XY, igual a gente usa normalmente. A velocidade do vento a direção do vento, melhor dizendo, é noroeste, e se tiver uma ventoinha junto que meça a velocidade, né, uma hélicezinha, e a velocidade é tal, um número lá, 10 km por hora. Então, veja, lagrangiano, as partículas se movem com escoamento. Euleriano, você colocou um medidor fixo no escoamento, que é o que a gente faz no laboratório, né, ou na indústria. A gente põe um sensor em um ponto fixo do escoamento. Então, as variáveis escoamento são medidas e registradas em pontos fixos. Que é o normal, né? Que é o que a gente faz normalmente, né? A gente, intuitivamente, pelo menos. Hoje em dia, né? Porque o primeiro sistema foi o lagrangiano, né? Então, o lagrangiano, certamente, a intuição dele levou aquele outro tipo de medida. Aí, por exemplo, você vai ter uma velocidade que é a função da posição com o tempo. Aí você pegar aqui, você vai ter a medida que a gente faz os campos, né? Quando a gente desenha um campo de velocidade, a gente faz isso. Cada ponto do escoamento, aí eu botei aqui um campo, a gente coloca um vetor velocidade, isso é a descrição lagrangiana, ou euleriana, porque nesse ponto aqui a gente tem essa velocidade, nesse ponto, é como se a gente conhecesse comportamento em cada ponto do escoamento. E não, a gente pode até, através desses, imaginar a trajetória da partícula, né? Se fosse uma descrição lagrangiana aqui, seria eu solto uma partícula aqui e essa partícula saia girando. Era isso que eu teria. Aí eu posso até calcular a velocidade, se eu tirar a derivada dessa parte da posição dessa partícula com o tempo, né? Observe que eu teria que saber a posição inicial dela, eu poderia construir um campo. O chato é que eu tenho que ter muitas partículas e tenho que sempre saber todas as posições dela iniciais. Por isso que a descrição
lagrangiana ela caiu em desuso. Obviamente que as duas descrições são importantes, né? Aí eu vou botar até aqui, esse vídeo está aqui, é um vídeo meio chatinho, né? Aí que tem claramente aqui essas descrições. Hoje eu estou com muita rinite, né? Rinite deixa a cabeça da gente um pouco lenta. Aquelas linhas de fluxo são sob qual descrição? Aí você falou uma coisa interessante. Elas podem ser obtidas através das duas descrições. São linha de trajetória. Mas ela pode ser obtida das duas descrições, veja. Suponha que eu solto uma partícula lagrangiana nesse campo. Aí essa partícula vai fazer isso aqui. Nesse campo circular. Isso aqui é a linha de trajetória dela. Que você pode obter naturalmente, né? Para a partícula lagrangiana. E se você pega a velocidade, a posição dela com o tempo, você tem a velocidade, pelo menos da partícula, né? Então você vai ter um campo aqui, né? Você pode fazer um desenho aqui. Veja, agora, para obter a linha de trajetória daqui, vai exigir de você um cálculo. Não vai ser diretamente. Então, para determinadas aplicações, um sistema de coordenadas, vamos chamar assim, é mais fácil de manipular do que o outro. Entendeu, Paulo? Entendi. Eu gostei de entender. Eu não gosto muito, não. Entendi. Então, vamos lá. Esse é um vídeo... É bom, né? Todos esses vídeos são muito bons, mas ele é mais chatinho do que os outros. By the rate of change with time. Então, aqui, primeira coisa que eu queria levantar a atenção com você já é como o fluido se deforma quando passa em uma restrição, né? Que a gente mencionou que uma das diferenças é que o fluido se deforma. In the two reference frames commonly used in fluid mechanics, we'll show how these two descriptions are related to one another. Veja como o fluido está se deformando, né? É um elemento de fluido que foi ressaltado aqui para uma técnica eletroquímica. Aí o fluido vem como caixinhas, né? Tudo aqui é o fluido, mas só esse elemento aqui ele é ressaltado. Ele passa em um fio aqui, carregado eletricamente. Só essa parte do fio aqui está desencapada. E esse líquido aqui, ele contém um pouco de hidrogênio dissolvido. E quando ele passa na parte desencapada do fio, o hidrogênio... não sei se é hidrogênio ou um composto que gera hidrogênio, forma bolhas. Aí a gente pode ver microbolhas, né? In addition to moving from place to place. Veja o fluido se deformando, né? É uma característica do fluido, essa deformação. Aí é trivial, né? Mas veja agora quando o fluido ele passa de uma restrição. Vem um fluido, aí vem os cubinhos mais ou menos certo, né? Isso aqui, o fluido a parede está resistindo ao escoamento, oferecendo a resistência ao escoamento, né? Então o fluido perto da parede ele deforma um pouquinho. A gente já falou que a parede ela cisalha, né? Ou ela acelera o fluido quando ela está andando, e a parede que está parada ela freia o fluido, né? Aí veja, o fluido vai entrar em uma restrição. Aí ao entrar na restrição, a vazão mássica aqui, onde tem a área grande, é a mesma da vazão mássica aqui. Porque esse escoamento, a gente vai ver um detalhe depois, é estacionário. Ou seja, a quantidade de massa aqui, vocês já sabem disso, introdução ao cálculo do processo, a vazão mássica que entra é igual a que sai.
Então, veja, para ter uma velocidade maior aqui nessa seção, quem vai entrando nessa seção, esse fluido aqui da frente, ele tem uma velocidade maior do que o fluido de trás. Então, se deforma. Então, aí teve uma deformação nesse caso aí, uma elongação do elemento de fluido, além de uma compressão também, né? Teve várias, tem o cisalhamento e tal. Aí vamos ver aqui a descrição lagrangiana desse sistema agora, né? Aí ele está botando as partículas para... Essas partículas aí, na verdade, foram geradas no computador, não são partículas... São partículas de Lagrange, né? Que ele está soltando as partículas andando para o escoamento. E agora ele pegou uma partícula e está descrevendo na coordenada de Lagrange. Veja, ele marcou o ponto inicial e está seguindo a partícula com o vetor posição. Essa é a descrição lagrangiana do escoamento através da trajetória dessa partícula, que a gente chama partícula lagrangiana. Essa partícula lagrangiana matemática, porque essa é uma partícula lagrangiana matemática, uma partícula como se a gente colocasse a partícula de massa zero no escoamento. Aí veja, aí ele está medindo a velocidade do próprio escoamento, além da posição, com a partícula lagrangiana, porque ele botou um vetor velocidade agora em cima da partícula. Ele calcula ali a velocidade através da RDT. Agora mudou. Agora a partícula andou, mas ele está medindo a velocidade só desse ponto. Ou então está mantendo Deixa eu passar aqui para frente, que aí vai ficar mais claro. Veja, agora ele está fazendo uma medida... Não, ainda não. Aqui ainda é lagrangiano e aqui ainda é como se ele medisse a pressão. A partícula anda com o medidor de pressão, se eu não me engano. Veja, está certo, é isso mesmo. This sort of thing is attempted. Esse é o balão meteorológico. Você solta um balão no escoamento e vai medindo a pressão e a temperatura. Aqui ele soltou aqui é diferente. Aqui já é uma coordenada euleriana, porque ele botou pontos fixos no escoamento e está medindo uma variável. Aí ele botou agora a biruta, né? Fica mais fácil de entender. Veja, a biruta fixa, ela é euleriana. Agora, como ele mede a velocidade euleriana? Veja, é o conceito que a gente tem de campo. É o que é intuitivo para a gente hoje. O escoamento está andando. Em vários pontos do escoamento, a gente tem um vetor velocidade, como se a gente estivesse medindo ali em vários pontos do escoamento. O vetor velocidade, ele não está dependendo da trajetória das partículas, porque o medidor está parado. Aí na parte com restrição, a velocidade é menor, e na parte sem restrição, a velocidade é maior. Esse aqui é o que está andando, lagrangiano. Esse aqui é um espelho do lagrangiano, na verdade, né? Ele espelhou aqui no ponto, você pode fazer isso. Ele está parado, mas ele está espelhando a partícula. Veja, está espelhando o que a partícula está fazendo, é um cálculo matemático. E esses dois em branquinhos são eulerianos, que estão fixos, eles não dependem da trajetória da partícula. Então, beleza. Entendeu aí? Sim. Sim? Natália?
Sim, professor. Beleza. Então, veja, a lei de Newton, ela é uma lei lagrangiana, né? Porque quando vocês fizeram lá, somatório das forças é igual a massa vezes aceleração, e a aceleração, na verdade, a derivada segunda da posição da partícula com o tempo. Então, a gente precisa transformar essa lei de Newton lagrangiana para um sistema de coordenadas euleriano. O que não é, matematicamente não é difícil, é mais difícil entender a nuance da diferença entre eles profundamente, né? Veja, a velocidade da partícula, ou a velocidade do escoamento, pode ser que está andando, é uma velocidade que depende da posição da partícula e do tempo, que a gente pode escrever de forma resumida porque a posição da partícula está mudando. A aceleração vai ser a derivada da velocidade da partícula com o tempo, que é igual veja, x de t, né, que é a posição da partícula, é um vetor que é x1 de t, x2 de t, x3 de t. Se eu fizer essa derivada aqui, aí vou voltar de novo aqui para ficar claro. X1 de t. Botei x1, x2 ou xyz? X1, x2, x3 é como se fosse xyz. X1, x2 de t e t. Isso aqui, a diferencial de uma função qualquer, aí a gente vai sair um pouco para uma função qualquer, f, que é uma função de x1, x2, x3 e t, a derivada de f com o tempo é igual. Esse aqui tudo função do tempo também. É a derivada de f em relação a x1, mas x1 depende do tempo. Droga. Mais f em relação a x2, só que x2 depende do tempo. Mas a própria derivada em função do tempo que não dependesse de ninguém. X1, x2 e x3 não dependessem do tempo, df dt
esse termo aqui é igual a zero, zero e zero. Ela é simplesmente a derivada parcial de f em relação a t. Mas não, a gente precisa aplicar a regra da cadeia, porque x1, x2, x3 depende de t. Então, a derivada da velocidade da partícula ela é igual à derivada da velocidade com o tempo. Obviamente, quando eu derivo aqui x1, né, em relação a x1, é como se x2, x3 fixos, né? Fixos. É da definição derivada parcial. Mas aí vou fazer tudo isso aí, né? Derrom de V, derrom de x1, derrom de x1, dt, derrom de V, derrom de x2, derrom de x2, dt, derrom de V, derrom de x3, mas não já tem a velocidade ali. Veja, derrom de x1, derrom de t é a variação da posição 1, né, da coordenada 1 da partícula com o tempo. Então, aqui é o V1. Aqui é V2. E aqui é V3. Então, a aceleração da partícula ela é derrom de V, derrom de T mais V1, derrom de V, mais V3. Que eu posso escrever como produto escalar da velocidade com velocidade é V1, V2, V3, né? Com esse vetor aqui, né? Não precisa essa vírgula, né? Veja, isso aqui, eu posso abrir isso aqui, né? Porque esse vetor aqui, ele tem 3 coordenadas. Eu botei x, y, z, era x1, x2, x3, né? A gente troca mesmo. Então, é x1, x2, x3. Isso aqui é a matriz, né? Porque cada elemento desse, né? Ele tem 3 coordenadas. Então, isso aqui é porque é derivada de V1 em relação a x1, derivada de V1 em relação a x2, derivada de V1 em relação a x3. Isso aqui
é o gradiente de velocidade, que é dado por chato escrever isso aqui, né? Mas paciência. Não há opção. Vai usar uma notação menor. Levante x2. E a gente pode escrever a aceleração, né? Ela é igual à derivada da velocidade com o tempo, mais o produto escalar da velocidade com o gradiente de velocidade. Todo mundo entendeu isso aí? Se tiver acordado ainda? Sim, entendi. Sim, professor. Sim. Veja, essa derivada acontece muito na mecânica dos fluidos. É uma derivada que, veja, isso aqui, a de P, na verdade, é dv, a derivada de P, da velocidade da partícula com o tempo, ela é igual e ela tem um nome especial, né? Veja, para diferenciar da derivada ordinária, ela é chamada de derivada material. A derivada material, ela leva em conta a própria variação, ela tem esse d de dt, dzão, ela leva em conta a variação da própria variável, nesse caso, a variação da velocidade com o tempo, e o próprio campo de velocidade. Vou fazer aqui com a temperatura, que é mais fácil de entender. Se a gente fizer com a temperatura vai ser a mesma coisa. Uma partícula lagrangiana vai ter a temperatura que ela vai medir, que vai ser em função da posição dela com o tempo. E vai ser a mesma coisa. A gente vai fazer que d da temperatura da partícula com o tempo, agora isso aqui é escalar, né? É mais simples. É igual a variação da temperatura com o tempo, mais, aí vai dt x1 dt, mais dt x2 com o tempo, mais dt x3 com o tempo. Aí veja, isso aqui de novo é a velocidade, então a variação da temperatura da partícula com o tempo, ela é igual
a variação total, né, da temperatura com o tempo, a variação do campo de temperatura com o tempo, mais o produto escalar da velocidade, né? Agora, isso aqui, como é escalar, não precisa expandir naquela matriz. Isso aqui é um velho conhecido de vocês, o vetor da derivada, né? O gradiente de temperatura é d de t da posição 1 e da direção 1, melhor dizendo, d de t, d da posição 2, j, mais d de t da direção 3, k, que é o que está representado aqui. Então, a variação da temperatura de uma partícula lagrangiana com o tempo, ela é igual, eventualmente, a uma variação da temperatura com o tempo, mais a velocidade vezes o gradiente de temperatura. Aí, veja, como é que eu interpreto isso aqui, né? Isso aqui é a partícula que você... seu sensor, né? Esse lado de cá. Então, suponha... você tem uma piscina... Aí suponha que está tudo em equilíbrio. Que a temperatura de um lado é igual a outro. E você é uma partícula lagrangiana. Aí você vai nadar a piscina de um lado a outro. Você vai sentir a diferença de temperatura? Com o tempo, né? Porque você leva, sei lá, 1 minuto para atravessar a piscina. E a cada 1 segundo você vai calcular ΔT com o tempo. A cada 1 segundo eu meço a temperatura, diminuo com a temperatura anterior e divido por 1 segundo. Isso é a medida derivada da temperatura, né? Concorda com isso? Sim, mas se a temperatura é constante, não vai ter... Exatamente. Então, você não vai sentir nada. Observe que você tem velocidade, né? Que sua velocidade é igual à velocidade do escoamento, porque você é uma partícula lagrangiana, mas não tem gradiente de temperatura. Porque a temperatura aqui, se você colocar... Vamos botar nosso nadador saindo do outro lado, só para ficar com zero, no zero. A temperatura, em função da posição, ela é uniforme, concorda? Então, você não vai ver gradiente nenhum de temperatura. Então, caso 1 aqui, minha partícula nadadora vai dizer que é 0. Agora, suponha que tem um aquecimento aqui na piscina e por medida de contenção de despesa, só aqueceu ali aquela parte da piscina. Aí a temperatura ela aumenta no decorrer da piscina. Vamos dizer até que não é linear. Ela vem aqui, né? Esquenta aqui. O gradiente só tem x1 aí, o x2 vai ser 0, não sei o quê. Vai ser d de t, d de x1
Mas esse derrom de x, derrom de t, derrom de x1 é zero ou é diferente de zero? É zero, né? Não, pô, a temperatura não está crescendo? É Mas, maior que zero, né? Hã? Maior que zero, tá. certo? Pensei que fossem os outros componentes. É, os outros são zero, beleza. Então, veja, meu nadador aqui, quando ele andar, ele vai dizer que a temperatura aumenta ou não aumenta em relação ao tempo. Aumenta. Aumenta. Né? Então, ele vai dizer, ó, nadei 1 segundo, que é o delta T de tempo, e a temperatura aumentou 0,1 grau. Nadei o próximo 1 segundo, aí estou perto lá do aquecedor, aumentou 3 graus. Então, observe que ele está vendo a variação de temperatura por causa do gradiente de temperatura, concorda? Ele tá sentindo uma variação temporal na temperatura, o nadador, à medida que você vai nadando, a piscina vai para o fundo da piscina, para o outro lado, você não está sentindo aumentar? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, né? Então, para o nadador, alfa é zero. E o segundo caso que o nadador vê variação é o seguinte: suponha que o nadador está parado agora. Ele está parado aqui. Com o pé na água. Aí suponha que ligou o aquecimento. E a água está aquecendo aos poucos. Ele vai ver variação de temperatura? Vai. Vai. Por que ele está vendo a variação de temperatura? Veja, a primeira vez ele viu porque ele estava nadando e havia um gradiente de temperatura. Agora, ele não está nadando, pode até ter o gradiente que ele não vai ver, porque, né? Porque ele está parado, a velocidade dele é zero. Mas a temperatura está subindo, porque a temperatura em um determinado ponto do campo de escoamento que ele está subindo. Então, para ele também. Então, veja, a derivada material é a variação sentida por uma partícula em um campo de escoamento devido ao movimento da partícula quando há gradiente de temperatura, que foi esse caso, ou quando um ponto do escoamento está variando sua temperatura com o tempo. Beleza? Beleza. A gente pode até calcular, né? Mas não precisa, não acho que não precisa calcular isso aí, não. Então, vamos fazer um cálculo aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Acho que não precisa, não. Vamos mandar brasa. Então, a derivada material
é um operador todo mundo sabe o que é, né? Operador é um símbolo de uma operação matemática. É um operador. Aí tem, no caso, um operador linear, né? Que a derivada é um operador linear. É um operador definido, a integral é um operador, gradiente é um operador, divergente é um operador. Por dzão, para não confundir com a derivada ordinária, é igual. Aqui é um vazio, né? Aí eu vou botar um φ para não ficar vazio aí. Esse φ significa qualquer coisa. É a variação dessa qualquer coisa no tempo, mas se tiver um escoamento, a velocidade do escoamento escalar o gradiente de qualquer coisa. Então, a derivada material é um operador que fisicamente está ligado à derivada que um sensor lagrangiano mediria num campo de escoamento. O sensor lagrangiano ele vai ver variações no campo de escoamento devido à velocidade dele e ao gradiente da variável. Não adianta ele estar nadando se a temperatura for a mesma, ele não vai sentir diferença nenhuma. Então, ele tem que nadar e tem que ter variação de temperatura. E devido à variação intrínseca no tempo da própria propriedade φ, que a gente está definindo. Beleza? Esse V aí seria o perfil de velocidade, naquele exemplo lá Seria. das placas? Seria. Porque, vou parar aqui a gravação para a gente dar um intervalinho. 9h30 já, né? Que vocês querem mandar brasa? Vamos mandar mais um pouquinho, né? Acabei me passando. Seria. Porque a partícula lagrangiana, ela está andando com a mesma velocidade do fluido. Então, eu falei você nadando aí, mas é muito mais um recurso didático. A partícula lagrangiana aí seria uma boia que você coloca na piscina. Lembra que quando eu defini a partícula lagrangiana, ela andava com escoamento. E aqui seria a maneira mais exata assim, de eu explicar. Sumiu aqui minha piscina. Caraca, sumiu mesmo. Acho que apaguei, né? Talvez. É o seguinte. Talvez eu até use essa explicação depois, em outro curso. Eu tenho um rio. E aqui eu sou muito rico, né? Aí tem uma chácara. É no Canadá, que todo mundo tem dinheiro. Aí eu botei um aquecimento aqui. Aí eu solto uma boia aqui. Aí essa boia vai andando. Aí nesse rio, se eu pego a temperatura ponto a ponto, aí vamos supor que X1, a temperatura seria assim, subiria aqui, desceria aqui. Suponha que aqui está em cima da boia certinho. Então essa partícula aqui, essa boia, ela iria se movimentar e iria sentir a partícula, sentir a temperatura aumentando por causa da velocidade dela e do gradiente. Observe-se que se a velocidade no rio mudar,
choveu mais, ela vai sentir a variação de temperatura mais rápido, porque ela vai se aproximar do aquecedor mais rápido. Mas veja, a piscina está certa também, porque a velocidade, na verdade, é relativa. Né? Nesse caso aí, ela fugiu da definição lagrangiana, mas em termos de velocidade, tanto faz o cara nadar quanto a água passar por debaixo dele. Apesar de não ser, do ponto de vista matemático, é igual, do ponto de vista da definição de partícula lagrangiana, não, porque a partícula lagrangiana ela se move na velocidade do fluido. Beleza. Beleza? Natália, Tudo certo, professor. tá triste, Natália? Não. Tá não? Tá bom. É bem, como é que se fala? Abstrato, né? Um pouco abstrato. Mas assim mesmo. Então, agora que a gente sabe como ligar os dois sistemas de coordenadas, a gente vamos poder escrever a lei de Newton nas coordenadas do laboratório, que é o que a gente quer, né? Nas coordenadas eulerianas. Fica que o somatório nas forças em um elemento de fluido ela é igual à massa dV dt, né? Massa desaceleração agora nosso fluido ele não está mais parado, ele está em movimento. Então vamos desenhar um elemento de fluido aqui. Vamos botar aqui um sistema de coordenadas. X, Z. Mas veja, a equação de Newton, ela é equação o quê? Vetorial. Então, a gente, para resolver a equação vetorial, é mais conveniente que a gente resolva a equação na forma escalar. Então, vamos escolher um elemento de fluido. Um elemento não, uma direção. Vamos fazendo o balanço de forças. Na direção X,
Então, o somatório das forças na direção x, ele é igual a massa do elemento vezes a aceleração na direção x, que é igual a massa do elemento dv na direção x dt. Então, a gente vai ter aí que recuperar as tensões. Então, vou desenhar aqui só as tensões na direção x. Então, aqui, na face x, tenho txx. Lembra da nossa... É T, o plano que a força está atuando, que a tensão está atuando, e a direção que ela atua. Por exemplo, um tal x, y equivale, aí eu vou botar assim, não sei que sinal usar, mas uma força na direção y aplicada em uma área x. Aí vai ter aqui no plano z, estou usando azul, vai ter aqui uma força, uma tensão, desculpa. Opa. Uma tal plano z, um T, desculpa, na direção x. Aqui vai ter outro, é um plano x mais para cá, tem um outro tal xx. Não são iguais, né? Eles estão aplicados em direção diferente. Existe um desvio dele, né? Aqui seria tal xx na posição, aí vamos chamar de ΔX, né? E aqui vamos chamar de menos ΔX. Que a tensão x na tensão normal, né? XX na posição menos ΔX. E assim sucessivamente, né? Aqui embaixo vai ter um outro ZX. E aqui no Y, a gente vai ter também. Aí eu não sei onde é que eu vou desenhar esse negócio, vou botar outra cor aqui. Porque... vai ser aqui um tal planos Y direção X. E aqui do outro lado, atrás, também vai ter um tal um tal não, um T grande, e sempre eles não são iguais, né? Apesar, porque eles estão em posições diferentes. Deixa eu até pegar aqui para refrescar a memória de vocês. Não sei se está aqui nesse negócio. Nessa aula aqui, a gente define os tensores no final da aula. Vou botar isso lá. Aqui eu já chamei de aqui eu estou escolhendo somente as direções X, e aqui eu chamei Y para cima, aqui eu chamei Z, né? Mas não tem problema não, o que importa é a regra da mão direita ser satisfeita. Beleza? Todo mundo vivo ainda? Sim. Sim, sim. Sobrevivendo?
Então, a gente vai ter que fazer o balanço de forças, né? Que não é nada demais. Se para fazermos o balanço de forças, a força vai ser simplesmente a tensão multiplicada pela área, mas vamos fazer mais uma coisinha. Se para fazermos o balanço de força usarmos a expansão em série de Taylor, expansão em série de Taylor de primeira ordem, por exemplo, expansão em série de Taylor, uma f de x mais delta x, ela é igual a botar x0, uma f de x0 mais d-ROM de f, d-ROM de x no ponto x0 vezes delta x, né? X menos x0, delta x. Veja, nosso x0 aí, vamos admitir que o centro do cubo está na origem. Logo, equivale a dizer que x0 é igual a zero. E cada pedaço desse aqui é um ΔX sobre a aresta inteira do cubo. Por exemplo, isso aqui é um ΔY. A aresta inteira. Mas como ela está sendo cortada no meio, aqui eu vou chamar de menos ΔY. Aqui seria a origem. E aqui mais ΔY sobre 2. O tamanho disso é ΔY menos dá mais ΔY sobre 2 menos ΔY sobre 2 dá ΔY. O comprimento. Certo? Então, por exemplo, vai ser a última coisa aqui, que é uma dedução não é longa não, mas acho que está cansativo já para hoje. Tem o conceito que eu aprendi, foi, como é que chama? Chama em inglês overload, né? Que muito conceito novo, o aluno cansa muito. Aí vamos parar aqui nessa série de Taylor. É cognitive overload. Por exemplo, tal xx em ΔX vai ser igual. Eu admito que eu sei quem é tal xx em x igual a zero, que é zero. Aí vou botar aqui zero, mas depois eu vou tirar isso aí. ΔX sobre 2, desculpa, né? Vou botar na figura também, ΔX sobre 2. Se não aparece um 2 na equação. Mais d-ROM de tal xx, d-ROM de x, vezes ΔX sobre 2. Para o outro lado, tal xx de menos ΔX sobre 2 vai ser igual. Eu vou admitir que eu sei o valor no centro, aí menos, na verdade mais, mas aqui, eu vou deixar mais, né, para depois a gente...
Aqui calculado no centro também. A derivada é calculada no centro, vezes menos ΔX sobre 2. Aí, para a notação não ficar pesada, eu vou dizer que é... Vou tirar o zero. Vou tirar o ponto que está calculado. Aí eu vou fazer isso aí para todo mundo primeiro, antes de multiplicar pela área e deduzir a nossa equação de balanço.